Estamos aqui mais uma vez para um bate-papo com mulheres empreendedoras incríveis que estão fazendo a diferença aqui na nossa região. E hoje eu estou com uma queridíssima, linda, maravilhosa Gabi, lá da GL Collection. Gabi, muito obrigada por você ter vindo, aceitado o nosso convite. Vamos falar, rasgar o verbo aqui hoje, hein? Muito obrigada pelo convite, tá? Eu que agradeço pelo carinho, por lembrar de mim, né? Que assim, eu me considero, entre todas as que passaram por aqui, um bebê, uma criança, e estou muito feliz pelo Uma baby convite. empreendedora. Isso. Tenho muito mais do que aprender do que Tá há quanto falar. tempo empreendendo já, Gabi? Já há 3 anos. 3 anos, Há uau! 3 anos. E assim, é desafio atrás de desafio, né? Porque a gente, quando inicia, a gente tem uma perspectiva e sonhos. Só que a gente não imagina quão eles vão ser, talvez, frustrados durante o processo. E isso aconteceu muito comigo, assim, muito Sério? com nós, porque muita gente não sabe, eu acredito que esse podcast ele vai ser mais um podcast de revelações, Ai, arrasou! Olha, já gostei. porque muitas pessoas não sabem, não nos conhecem, os bastidores, a gente também não Sim, compartilha tanto, sabe? sim, E eu acredito que aqui vai ser uma oportunidade de eu expressar, sim. né? Inclusive, Gabi, esse foi um dos motivos de eu ter convidado vocês. A Sayô não pôde vir, nossa, esqueci, A desculpa. A Isabela. Isabela, que tava com o nome na ponta da língua e não saía. Nem a Sayô nem a Isabela puderam vir, mas eu queria também que elas estivessem aqui pra gente poder falar sobre isso também, porque vocês três, pra mim, vocês têm uma representação de força. Porque a gente que tá no empreendedorismo, a gente sabe que não existe mágica, não existe fácil, não existe a receitinha do bolo. Se você falar pra mim que você vende remédio, que você pega lá dipirona, põe na sua prateleira e vende a dipirona, não é fácil. É difícil, vai faltar dipirona, vai ter problema, o cliente vai reclamar que aquela dipirona, enfim, por mais que não seja você produzindo. E vocês sempre têm uma imagem muito sólida, como se fosse vocês transformassem a coisa fácil. Só que a gente que tá do outro lado sabe que não tem como ser fácil. Então, acho que vai ser muito isso que você falou. Vai ser uma revelação mesmo aqui. Principalmente porque, às vezes, talvez as pessoas criaram, né? Uma imagem nossa, assim, é, minha, principalmente, porque eu estou mais à frente, eu dou mais a minha cara, né? Sim, A loja é no meu nome, né? Quando a sim. gente decidimos, tudo isso começou na pandemia. 2020, eu sempre Surgiu em tive 2020. surgiu em 2020. Eu sempre tive um sonho. Eu sempre gostei a- da moda em si. Uhum. Só que quando você fala em moda, existe muita técnica. Você precisa ter muita técnica. E eu não tinha nada. Então, tipo assim, Foi com a cara e com a coragem. uma pessoa ou outra dizia assim: eu gosto muito do seu vestido, eu acho que você se veste bem e tal. E eu gostava desse reconhecimento. Mas, ao longo do tempo, você vai vendo que só o seu bom gosto não é o suficiente. Você precisa de técnica. Até porque E são testes, né? Às vezes tu tem um bom gosto, tu escolheu bem ali naquele momento, mas não necessariamente aquilo ali vai vender para outra isso. E pessoa. passa também, a moda passa, a tendência passa. E quando a gente foi abrir a loja, eu já sabia que eu iria me casar, que eu já estava prestes a noivar, e que eu iria embora de Tucuruí. Para quem não sabe, eu não moro em Tucuruí hoje. Atualmente eu moro em Macapá, no Uau. Amapá. Bem aí. Bem aí, É só atravessar o rio. muita gente não sabe. Assim que eu casei, eu fui embora de Tucuruí. E quando eu fui, a gente pensou na loja, né, era a pandemia, todo mundo em casa. Eu sempre gostei muito, muito, muito de estar com isso, mostrar aquilo. Inclusive, antes de iniciar a loja, nós, em vez de comprar, nós mandávamos fazer nossas roupas. Porque era Interessante. o estilo que eu não encontrava em Tucuruí e era o meu Pra estilo. comprar. Então, o que que eu fazia? Eu mandava fazer minhas roupas. Tanto eu quanto as minhas irmãs. Eu e a Isabela éramos mais. A gente mandava fazer mais roupas. Então, quando eu fui em busca de abrir a loja, tudo, a gente sentou e acho que o desafio de todo empreendedor, a grana. E Porque o investimento, né? investimento, você primeiro tá dentro de uma pandemia, numa incerteza, não tinha Uhum. vacina, Ninguém nem tava saindo era pra lugar nenhum. Como lockdown, é que ia comprar roupa? lockdown, aí você faz assim, rapaz, eu vou pegar todo o meu dinheiro e vou investir aqui, numa época dessa. O que que nós fizemos? Eu falei assim, olha, é o seguinte, eu já tinha esse sonho, então, chamei elas, né, a minha mãe, a minha irmã, a Sayonara e a minha mãe, e aí eu falei assim, olha, eu tenho um tanto,
tanto e tanto. Vamos meter a cara? A gente tá aqui sem fazer nada. Na época eu trabalho de carteira assinada, só que eu trabalhava na OAB e a OAB prestava serviço não. A OAB tinha uma sala na Justiça Federal. E na época eles tinham lockdowns por tempo indeterminado. Sim. Então eu estava em casa. Uhum. Eu era Tu disponível é para advogada, isso. no caso. Não, eu me formei em direito, mas eu trabalhava na instituição OAB mesmo. Entendi. Era carteira assinada OAB. E aí eu estava em casa e eles tinham dado férias coletivas. Já E pensando no lockdown. no lockdown. E aí eu tava com dinheirinho, né? Em bolsa. Tá aí. Nós iniciamos com R$6.000. Era o que nós tínhamos. E olha, eu vou falar pra vocês, R$6.000 não é nada pra abrir um negócio. A nossa sorte foi o quê? Como havia essa questão das marcas incertezas, a pandemia já começou em março e nós já estávamos em junho, e aí todo mundo, os fornecedores desesperados, o que eles fizeram? Promoção. Foi o que nós conseguimos, porque com R$6.000 não dá para comprar nada. Mas por causa da promoção... Mas eu vou te falar, muita coragem, né? Porque assim, na pandemia ninguém tava saindo. Sim, então ninguém sim. comprava roupa. Sim. E vocês decidiram investir na roupa. Só que a pandemia, ela teve um lado bom. As pessoas começaram a comprar online. Uhum. Então a loja de vocês começou online? Começou online. Ela foi durante 2 anos online. 2 anos online? 2 anos online. Uau! 2021, 2020 foi online. Então, assim, a gente começou na casa da minha mãe. É até engraçado falar isso, que amanhã nós vamos fazer 3 anos de loja. E aí eu já estava postando uma retrospectiva no Instagram e algumas clientes comentaram, eu tô chorando com isso, porque foram as clientes que a gente conseguia atender em casa. Legal. Só que a gente não divulgava no Instagram. Não? Não, que a gente atendia em casa. Porque era uma demanda muito grande, nós não tínhamos condição, porque era no quartinho na casa da minha mãe. Como é que eu vou... Gente, vem aqui na casa da minha mãe e tal. Não tem como. Então, algumas clientes a gente atendia do quartinho dos fundos. E a minha mãe tem 2 cachorros. E esses 2 cachorros já mordeu várias clientes. Meu Deus! E aí, elas comentaram hoje assim, meu Deus, eu lembro quando o nome de uma das cachorras é a Dara. Lembro quando a Dara mordia o meu calcanhar. Mas eu ia lá comprar meu look. Então, olha só. E essas clientes de vocês no começo eram próximas ou não? Como é que vocês fizeram para divulgar isso? Foi só na internet mesmo? Algumas sim. Algumas eram próximas, mas a maioria a gente conquistou. É tanto que assim... hoje, dentro da loja, nós temos uma política. Deixar o cliente à vontade. Eu nunca fiz um curso. Inclusive, acho que preciso já nessa... Tá na hora. Já tá na hora. Mas, assim, tudo foi muita noção e observando. Como nós tínhamos pouco dinheiro, eu tive que aprender, digamos assim, é como quem quer aprender inglês e vai para o YouTube, sem fazer um curso. Então, eu tive que observar. Fez o que tinha que fazer. Fez o que tinha que ser feito. Eu comecei a observar. Hoje, o Instagram, ele é a vitrine do mundo. Quem não investe no Instagram hoje, está perdendo venda, está perdendo cliente. E o que eu via com isso? Os clientes, para eles se fidelizar, eles precisam ter uma visibilidade no Instagram também. Hoje, algumas pessoas já perceberam, principalmente as nossas clientes, que a gente tem uma forma diferente de legendar as fotos no feed. Faço questão. Por mais que nós temos hoje a loja física, eu faço questão de ter um provador e postar no feed. Que o feed é uma coisa em que as pessoas vão entrar para conhecer a loja. Se eu não tiver uma roupa que é exclusiva, vamos supor, eu tenho uma roupa de paetê exclusiva que só veio uma. E se eu não tiver uma foto dela no feed para eu poder mostrar para minha cliente que eu tenho um produto para oferecer exclusividade naquele patamar, para mim é uma coisa... Produto que ela vai procurar, né? Produto que ela vai procurar, porque as pessoas hoje... Porque por mais que não tenha mais aquele, mas ela sabe que você vende aquele tipo de produto. Ela tá conhecendo a tua marca ali, o que tu vende, qual produto tu fornece, né? Ela vai hoje, a pessoa... Eu sou assim. Eu fui uma cliente muito tempo que comprou online. Eu sou assim. Eu vou primeiro pelo Instagram. O profissional hoje da saúde, um profissional hoje de qualquer área, se ele tem um bom marketing, um bom posicionamento, não é nem tanto marketing, porque às vezes as pessoas acham que o marketing cria muita coisa. Não, ela mostra uma realidade que às vezes a olho nu a gente não consegue ver. O que é? Às vezes você vai participar de um congresso, de um curso, alguma coisa profissionalizante, e você mostrar, vamos supor,
que você adquiriu ali um certificado, que você é certificado. Isso é ótimo. É melhor do que você falar, eu sou... Isso, eu sou aquilo, eu sou eu aquilo. sou... Não, mas você ali no Instagram, você consegue demonstrar e deixar fixo pro cliente que E quer. vocês decidiram sair do digital e ir para a loja física por quê? Na verdade, aconteceu que nós estávamos... eu casei e fui embora. Nossa. Quando eu casei, que eu ia saber, já tinha data do casamento, eu falei assim, olha, então já que as meninas, a minha irmã, a Sayonara, e a minha mãe, que são minhas sócias, elas diziam assim, que era uma pena, porque a gente estava fidelizando a clientela e tal, e aí eu tinha que ir embora, não tinha como eu ficar em Tucuruí. E era eu que fazia provador, mas era eu que dava cara tal, porque eu sempre zelei muito pelo meu nome, porque é no meu nome. Sim. Então, acontece que, quando chegou a hora de eu ir embora, eu falei assim, aí, como é que nós vamos fazer? Aí foi aonde que entra a importância de uma sociedade bem Estruturada. A minha irmã falou assim, não, vai que eu seguro as pontas. E eu casei em agosto de 2021, e aí a gente ficou, e agora? E a demanda é muito Então grande. foi bem no início, né? A Sayonara foi no primeiro ano ainda que tu foi embora. E vocês, como que vocês conseguem hoje administrar isso, o fato de tu estar morando em outra cidade? A gente te vê sempre muito presente aqui em Tucuruí, mas isso com certeza tem um custo. Vocês colocam esse custo do teu deslocamento dentro do financeiro da loja, para ser custo da loja, ou não? Como que é isso na lucratividade tua? Porque se tu não coloca no orçamento da loja, tu com certeza tá tirando do teu bolso. Então, como que vocês administram essa questão da distância? E se vocês já pensaram em migrar a loja para Macapá ou criar uma filial em Macapá? Sim. Quando eu casei, e aí que ela falou que segurava as pontas, eu disse, não, então tá. Então, vamos dividir as funções. Eu fico com a função Instagram e pedido. Você fica com a parte burocrática, que inclusive eu odeio. Questões de inclusive imposto. tem tudo a ver com ela, né? Que ela trabalhava em contabilidade. Exatamente. Contador. Essas burocracias da empresa eu não gosto mesmo. Eu prefiro fazer, a gente brinca, né? 10 provadores, que é uma coisa que cansa muito, do que ter que ir para um escritório, resolver essas coisas. E aí a gente dividiu as tarefas. Só que com o tempo, ela, mãe de 2 filhos, ela tem marido, ela tem casa, ela tem faculdade, que ela já está na 2ª graduação dela. Nossa. Né? Então, assim, foi começando a pesar para ela. Ela disse, Gabi, eu acho que agora é a hora. A demanda estava muito grande, a gente abriu uma loja física. Falei, Porque tinha que sair para ir levar as clientes para provar roupa, exatamente. Né? Ela e tinha aí, a na hora que rotina surgia dela. cliente, não tinha um horário, tipo assim, comercial ali, né? E chegava a mercadoria, precisava precificar e fazer provador, porque online você só vende se você postar. Sim. Então, estava muito complicado. Nós decidimos. E foi onde também nós decidimos a doença do meu pai. Meu pai ele é um paciente oncológico, ele está passando por tratamento de câncer. E aí, sabe aquele banho de água fria, assim? Falei, eita, e agora? Que a gente precisava, a prioridade, né? Sempre a família, saúde, meu pai, né? a saúde. Então, foi aonde nós falamos assim, não, vamos dar conta. Aí, foi onde nós estipulamos, por exemplo, eu moro em Macapá, mas eu venho a Tucuruí, no máximo a cada 2 meses. Aí tem mês, tipo agora, eu já tô há 30 dias aqui. Isso é uma coisa que eu acho muito forte, sabe? Porque eu me coloco no lugar de vocês. Quando eu descobri que teu pai estava fazendo tratamento oncológico, eu fiquei muito chocada. Porque isso mostra o quanto vocês têm um controle emocional, uma habilidade emocional. Porque eu vejo sempre vocês muito bem arrumadas, muito bem vestidas, porque geralmente a gente... Inclusive, eu vi uma coisa sobre isso no Instagram, a pessoa falando que a gente não é necessariamente responsável. O fato da outra pessoa estar doente não me priva de ser feliz, de eu manter a minha vida, eu vou precisar dar o suporte e tudo. Só que o que a gente geralmente vê? Que quando alguém na família está doente, as pessoas se jogam. Aí fica abatido, abalado, não banha, parece que não banha direito, não consegue lavar o cabelo, se joga no emocional de uma tal forma, e isso pra mim foi uma das coisas que eu achei mais incríveis, assim, em vocês, que vocês mantiveram a loja que se a pessoa... Eu, particularmente, se eu não tivesse numa situação específica que eu falei com a Sayonara, ela falou, cara, eu tô vindo de Belém agora, porque meu pai, inclusive agora, pra gente gravar, está aqui conversando, a gente teve que adiar, porque tu tava com ele numa viagem de consulta. Isso. Eu jamais saberia que vocês estavam passando por essa situação. Então, cara, como vocês conseguem? É de vocês, isso vem da religião, isso vem
da estrutura familiar de vocês, como que isso impactou nos negócios de vocês, na loja, na empresa, essa questão pessoal, familiar, da saúde do teu pai. Thay, isso não é mérito nosso e eu acredito que nunca vai ser, porque por trancos e barrancos que a gente, uma vida adulta hoje, pessoas que trabalham, que têm filhos, eu ainda não tenho filhos, mas eu sou dona de casa hoje, né? Eu tenho marido. Tudo isso se dá através da oração. A gente fala muito sobre isso, sobre essa questão. E é uma coisa que nós até criamos já uma intimidade com as nossas clientes, né? Tem clientes que a gente fala muito sobre isso, independente da religião, a gente tem esse papo legal. E o emocional, ele foi uma chave, né? Que nós já tínhamos aberto há muito tempo. Por isso que diz a importância de você se manter na intimidade com Deus. Então, quando vem a notícia, nós ficamos tristes, óbvio, mas não houve o luto que algumas pessoas têm para poder digerir. Aceitar, né? O desespero. Exatamente. Não, tá com câncer? Tá, então vamos atrás do tratamento. O que é o tratamento? Precisa de tanto? Então nós vamos dar um jeito pro tanto. Não sei o quê. Tudo foi assim. De um tempo para cá, tem ficado o tratamento, digamos assim, mais dolorido para a família também acompanhar. Muito mais para ele, lógico, e para nós também. Isso automaticamente a gente fica um pouquinho mais fraca, mas nunca derriada. Nunca cabisbaixa, nunca. Porque é algo que nós temos com nós mesmo, assim, sabe? Não adianta. O desespero não adianta. Ele não vai resolver nada. E nem mudar a vontade de Deus. Porque a gente tem essa questão, né? Se eu chorar muito, não vai. O que te faz diante dessa situação é o dom da fortaleza, que esse dom só vem através do Espírito Santo. Então, o que a gente busca muito? Senhor, nos dê força. Nos dê força, porque agora mesmo, essa viagem foi muito desgastante para mim. Eu saí daqui no sábado, cheguei lá no domingo, e aí a consulta na segunda, na terça-feira eu tive que resolver outras coisas e vim na quarta-feira. É um desgaste muito grande. Mas sabe como é aquele desgaste que você não fica triste? Eu não tô triste, apesar... Fica chateado, fica estressado. Apesar de ser, assim, situações em que outras pessoas, eu tenho certeza que estariam bem tristes, assim, porque as notícias cada vez mais vão sendo mais difíceis de digerir, nem de aceitar, porque a gente aceita a vontade de Deus. Então, diante de todo o tratamento do meu pai, de tantas as dificuldades que nós temos, a Celnara, umas 2 semanas antes de eu chegar aqui, ela estava chorando na loja. Lá, ela disse que se emocionou com a notícia que nós recebemos. E aí chegou uma cliente na hora. Aí a cliente olhou para ela, ela disse que foi enviada por Deus, porque deu um abraço nela tão reconfortante. Que legal. Que ela conseguiu respirar e continuar o atendimento. A cliente, ela já se sensibilizou. Então, Sim. Eu acredito que quando a gente transparece uma verdade, que a verdade só é uma, Deus, a gente consegue ter um retorno. Às vezes as pessoas elas estão muito preocupadas em distanciar a vida profissional da vida pessoal. Sim. Eu acho isso uma bobagem muito grande. O grande. tempo todo. Eu acho isso uma bobagem muito grande, porque... Não mistura pessoa física com pessoa jurídica. Isso. O pessoal é o que te faz ser pessoa. Se você for uma pessoa o tempo todo focado só no lucro, você está distante do seu pessoal. Você não fortalece... Porque quem faz o CNPJ é o CPF, né? Exatamente. Então, inclusive, tem uma pessoa, um empreendedor que eu sigo, que ele fala assim, não existe CNPJ que dure com um CPF fraco. Sim, porque quem está por trás de tudo é você, é a sua cabeça, a sua mente. Então, você separar... eu separo a vida do profissional do pessoal. É um erro. Porque as coisas, elas precisam ter... Caraca, eu me arrepiei. Elas precisam estar conectadas. Mas isso é muito forte pra gente estar falando, pra quem tá assistindo, a gente tá ouvindo, porque, assim, é exatamente isso que a gente quer falar aqui no nosso podcast, na nossa conversa, no nosso bate-papo. Que nós somos mãe, nós somos mulheres, nós temos família, nós somos dona de casa, a gente empreende, não é fácil. Cara, tem a luta, tem a batalha ali todo dia. Eu tô ficando muito arrepiada, porque isso tá mexendo muito comigo. Porque realmente é isso. A gente tá acostumado a ver na internet as pessoas
pintando que, empreender é muito lindo, você vai ficar muito rico, é muito fácil. Independente do segmento que seja, as pessoas sempre apontam o dedo para falar que é fácil. Você chegou ali porque você é bonitinha. Porque ela se veste bem, as meninas querem ser... Não é isso. Não é só isso. E isso não vai te manter. Não vai. Eu também vi esses dias uma frase que é assim, curta, grossa e direta. No Instagram não cabe a sua vida. Esquece. Você achar que o que você vê é aquilo e pronto, a pessoa é assim. Não dizendo sobre a questão de personalidades, não é isso. Mas de você tirar conclusões da vida de uma pessoa, principalmente de um empresário, de uma empresária, que é uma pessoa, antes de mais nada, é uma pessoa, né, que carrega as suas próprias lutas, que cada um tem a sua luta interna, carrega muitas vezes a família. Com certeza. Uma família, uma responsabilidade muito grande com a família. Questão de que às vezes... a família tem que estar em primeiro lugar, né? A família tem que estar em primeiro lugar. E outra, questão financeira. Sim. Às vezes você pega uma empresária aqui de grande porte, eu não vou dar exemplo porque eu também não conheço muitas, e assim, pessoal, né? Você vê a empresária ali e tal, você não imagina o que ela tá passando nos bastidores, tá passando, porque ela ela precisa ajudar uma tia que tá doente, um irmão. Gente, isso é uma coisa extremamente normal. Agora, Gabi, mudando um pouco de assunto, a gente tem uma regra aqui nessa conversa que a gente vai tocar numas feridas, a gente vai falar o que ninguém tá falando. E é isso. E aí, Gabi, a gente chegou num ponto que é o seguinte, a gente vê vocês três, as irmãs lá, Leal, sempre muito bem vestidas, sempre muito bem portadas, e as pessoas sempre têm uma fala de falar assim, essas meninas são metidas, essas meninas são cheias de coisinha, elas são muito dondoquinha e tal. Como que vocês lidam com isso? Quem são as Leais? Quem é a Gabi? Né? Perguntar pra ti que tá aqui. Quem é a Gabi? E o que isso, se tu já ouviu falar, o que isso representa pra ti, o que tu tem pra falar em relação a isso? Talvez o que as pessoas não associou muito é que hoje nós temos a loja, nós somos conhecidas, digamos assim, a loja, a GL Collection, ela é conhecida por uma questão de marketing. E eu vou dizer por quê. Quando eu iniciei a loja, eu tinha um objetivo. Não desmerecendo o trabalho de outras pessoas, principalmente das digitais influencers, mas eu tinha um objetivo que eu queria que a loja fosse conhecida por nós. Foi por isso que nesses 2 anos de loja, realmente, nós não contratamos. Realmente, agora puxando na memória. Quem fazia provador, entre trancos e barrancos, era nós. Quem ia lá fazer um vídeo era nós. O meu objetivo era esse. Quando eu cheguei para a Thaís, a arquiteta, que já até veio aqui com você, eu falei assim para ela, Thaís, vamos fazer o projeto da loja? Thaís, super empolgada, vamos, vai dar certo. Aí ela falou assim para mim, Gabi, inclusive, eu estava conversando com a fulana, e a fulana falando tão bem, falando, nossa, a loja das meninas tem tanta roupa bonita. Quando ela falou isso, pronto, tá na hora. A loja das meninas, eu não queria que eu ficasse conhecida pela loja que a fulana foi lá fazer um provador, não desmerecendo, porque eu gosto de acompanhar. E hoje eu já quero incluir isso no marketing. No marketing da loja e tal. Mas por causa de uma essência. Eu queria que tivesse essa essência. Ser conhecida por nós. Que legal. E talvez isso criou mais ainda alguns boatos, interpretações que tudo bem. As pessoas elas têm as suas próprias opiniões. Sim. E cada um, o que achar nas suas conclusões que deva ser ou que não ser. É extremamente normal as pessoas terem as suas próprias, conclusões. Mas o que eu mais gosto de receber dentro da loja são clientes que dizem que se surpreendem quando chegam na loja com atendimento. Nós fazemos questão, é uma coisa que nós gostamos. Eu sou a pessoa que se falar assim, Gabriela, tem aqui 30 roupas para você fotografar, eu vou. O maior prazer. Canso, mas é algo que eu gosto de fazer. Inclusive, tem uma fofoquinha da Gabi aqui, que ela arruma a mala dela em 15 dias antes. Gente, como assim? Eu chego lá, eu vou viajar. Um dia antes do meu evento, eu chego lá, por favor, me arrumei uma roupa pra amanhã. Elas ficam loucas. Quando eu vejo essa mulher entrando naquela porta, gente, que ela fala assim,
Esses dias ela foi lá, era 6 horas da tarde. Eu vou tirar umas fotos amanhã. Eu digo, pelo amor de Deus, tá? Como é que tu me aparece aqui? Menos de 24 horas pra... Então, eu acho que é muito disso, né, Gabi? Essa questão das pessoas terem essa imagem de que vocês são metidas, são dondocas, vai muito de porque vocês sempre prezam pela imagem de vocês. Vocês sempre estão ali muito bem vestidas, sempre gostam de ter esse cuidado com vocês. E eu acho que isso é admirável. Eu acho que todas as mulheres deveriam se espelhar nisso, porque ultimamente eu comecei a me cuidar mais. Todo mundo que me acompanha sabe que eu fiz uma consultoria de imagem, e aí eu comecei a ter mais cuidado com a minha imagem, e aí depois que eu comecei a ter esse cuidado com a imagem, eu comecei a não aparecer nos ambientes sem estar bem vestida, sem estar... Ainda tô aprimorando, vocês sabem, né? Sim. Mas assim, cada vez buscando mais isso, porque assim, o fato de você estar passando por um problema emocional, por uma dificuldade na sua casa, no seu trabalho, não te impede de você estar bem vestida, de você estar bem organizada, porque a sua imagem é você, não tem nada a ver com o que você está passando. E eu acho que é muito isso que vocês vivem, né? E o fato de vocês fazerem isso que você falou, de mostrar realmente quem são vocês, a essência da loja ser a essência de vocês, e mostrar para as pessoas que isso tudo é por terra, que isso tudo é uma crença limitante, que muito pelo contrário, que a partir de agora vocês inspiram mulheres a andar sempre assim, gente, elegante. Olha que lindo. Inclusive, essa roupa aí, se vocês me verem aqui daqui uns dias com ela, porque eu já fui lá na loja adquirir. Bonita. A bonita foi no que experimentar. Mas eu sabia que ele ia gostar dessa roupa. Tá, eu acho muito importante isso. O que é de verdade, ele não demora para ser exposto. Né? Então, assim, as pessoas falam, a gente já teve comentários que chegaram até nós, as pessoas falarem e tal, mas eram mínimos. E quando conheceu vocês, viu que não era isso. Conheceu a Foi verdade, um preconceito. Isso. Eu sou uma pessoa que eu não gosto muito de roteiros. Até no Instagram, quando eu vou aparecer no Instagram, eu tenho um problema com dicção. Eu falo muito rápido. Eu penso mais rápido do que eu falo. Então, às vezes, eu vou e embolo as palavras e tal. E aí, quando eu fui colocar a cara no Instagram, eu falei assim, caraca, e agora? Como é que eu vou fazer? Eu fazendo meus provadores, falando rápido, essa minha língua enrolando, como é que eu vou... Aí eu disse assim, quer saber? Eu vou fazer assim mesmo, não tem problema. E muitos clientes me conhecem pessoalmente, elas dizem que dão risada em casa. Eu falo, meu Deus, não acredito que a Gabi tá falando isso no Instagram. E eu falo abertamente. Mas é isso, então... é a tua verdade. Eu acho que é exatamente o nosso objetivo aqui, mostrar a verdade. Mostrar que não existe receita, que é isso. Mas assim, Gabi, para encerrar, eu queria que você deixasse uma mensagem para as pessoas que estão aqui nos ouvindo sobre alguma mensagem que você queira que tu sentiu aí no teu coração de deixar para as empreendedoras, para os empreendedores, para as pessoas que estão nos ouvindo, que empreendem tanto no digital quanto no físico, gente que tem vontade de empreender. Qual é a mensagem que você deixa aí pra gente? Então, quando nós vamos trilhar um caminho, principalmente em busca de uma realização profissional, é algo que nós devemos estar dispostas, e muito dispostas, porque vão acontecer situações e pessoas que vão te desmotivar diante disso. Mas o que vai fazer você perseguir aí é a sua disposição, que é um sinônimo de persistência, é um sinônimo de fé, de coragem. Quando te falar assim, seja disposta, tudo isso tem que estar incluso, porque os desafios, muitas vezes, eles vão querer, né, tentar fazer você desistir diante de um boleto, vamos supor, que você precisa pagar, enfim. E que a vida de empreendedor é o que mais você tem, né? São os boletos. Mas é coragem. Coragem, coragem, coragem. E não deixar que a sua vida profissional seja distante da sua vida pessoal. Porque o que te faz ser um bom empresário é ser uma boa pessoa. Amém. Gabi, muito obrigada por você ter aceitado meu convite. Eu vou falar pra vocês que, mais uma vez, ela veio e quebrou o tabu, porque eu falei, gente, ela é tão fofinha, lindinha. E eu fiquei sem palavras aqui pra ti. Me ensinou muito, eu aprendi muito. Eu espero que vocês tenham gostado. Comentem aí o que mais que impactou vocês dessa conversa, porque foi uma conversa... quase transcendental aqui, que a gente falou sobre muita coisa boa. Inclusive, eu até queria mais tempo, porque eu gostei tanto. Foi legal, não foi? Comentem aí se vocês querem que a Gabi volte pra gente falar mais aqui sobre esse assunto.